Olá pessoal, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, 21 horas. Essa é a edição 55 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui conosco hoje. Como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus sempre fazendo os comentários das notícias, e o Matheus também é quem faz a moderação da sua participação. Lembrando que vai participar do Jornal da Live é muito fácil, não basta você deixar aqui nos comentários do post o que você acha da notícia que a gente está dando aqui, não? E aí dessa maneira a gente vai construindo a notícia junto. Você escreve, Matheus seleciona aí o seu ponto de vista e a gente vai conversando e ampliando aí a nossa percepção sobre as notícias. Não? O Jornal da Live acontece sempre ao vivo, aqui no LinkedIn, nas quintas-feiras às 9 da noite. E depois, na sexta de manhã, está disponível também em vídeo no YouTube e no Facebook e também como podcast nas principais plataformas de podcast do mercado. Procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, e você vai encontrar ali o nosso podcast, o Jornal da Live como podcast. Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na edição 55. Luísa Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, decidiu encabeçar uma campanha pela vacinação contra a Covid-19, batizada de Unidos pela Vacina. Ela quer conscientizar as pessoas da importância de todos se imunizarem para vencer o vírus e retomar a vida. Mas enquanto isso, o movimento contra a vacina se fortalece no mundo e no Brasil também, graças à desinformação muitas vezes promovida pelas autoridades. Não? Veja só, 1/4 dos alemães e dos americanos e quase 40% dos franceses rejeitam a vacina. No Brasil, 17% disseram em janeiro que não vão se vacinar. Né? Em agosto, eram apenas 9% os que não iam se vacinar. Né? Como que a gente faz para sair desse atoleiro, pessoal? Bom, todo mundo já fez alguma coisa que gostaria de esquecer, ou melhor ainda, que o mundo todo esquecesse. Não? Mas mesmo que isso fosse possível, será que seria correto pedir isso para as pessoas? Juridicamente isso tem um nome, se chama direito ao esquecimento, que acabou de ser julgado agora pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Né? Mas como é que isso funciona, afinal de contas? A atual edição do Big Brother Brasil está dando o que falar e infelizmente os motivos não são dos melhores, mas alguns deles, especificamente associados à inédita desistência de um dos concorrentes, merecem um debate. Intolerância, preconceito e o assim chamado cancelamento. Só que a gente não precisa do Big Brother para ver esses comportamentos, basta a gente olhar para os debates raivosos nas redes sociais. Será que o BBB afinal indica o quanto a sociedade brasileira está perdida? E esse ano será o primeiro da história moderna brasileira que não terá festas de carnaval. Né? Por conta da pandemia, nada de desfile de escola de samba, bloco na rua, baile em clube, qualquer outro tipo de folia. Não teremos nem feriado em muitas cidades. Mas será que o pessoal vai respeitar isso ou a gente vai ver novas aglomerações em praias, bares ou outros locais? Antes de continuar só, Sim. A Natasha Costa acabou de escrever aqui nos comentários de que não abre imagem e nem tem som. Será que é uma coisa esquisita? Pessoal, os demais estão conseguindo ver isso? Natasha, se você puder recarregar aí, ver se aparece, por favor. Vou escrever aqui para ver se tem mais alguém com problema. E pessoal, se tiverem qualquer coisa assim, pode nos avisar, a gente vê o que a gente pode fazer aqui para ajudar vocês. Ver se é um problema aqui com a gente ou se é algo com a plataforma, que infelizmente já não é a primeira vez que isso acontece. Mexe, os caras dão umas pipocadas aí, não? Será que alguém mais está com problemas? Como estão aí? O que o pessoal está dizendo? A Ana Muniz disse que está tudo bem, o Machado disse que está perfeito. Então, acho que, Natasha, dá uma recarregada aí, pode ser talvez aí no aplicativo aí, vamos ver. E se o problema persistir, gente, alguém mais tiver, avisa, tá? Aí de vez a gente faz, se a gente recomeça ou o quê. O Denis acabou de falar que tá bem, assim, só atualizar mesmo. Acho que é isso aí. Que pode ser só uma questão de atualizar, Natasha. O jeito Microsoft de resolver os problemas, se sair, entra de novo. Né? Isso. Bom, e para encerrar, né, o nosso debate hoje, a notícia bizarra de hoje, um farmacêutico americano deliberadamente destruiu mais de 500 doses da vacina contra o Covid-19, não. Essa pessoa, ela acredita também, entre outras coisas, que a Terra é plana, não. Daí fala, coincidência nisso daí, não? Bom, pessoal, então,
Começando agora a nossa edição de número 55 do Jornal da Live, não? E como já adiantei, vamos começar falando da Luísa Trajano, não? Que usa novamente a sua visão social para tentar incentivar pessoas em torno de causas que valem a pena e melhoram a sociedade para todo mundo, né? A presidente do conselho do Magazine Luiza decidiu encabeçar uma campanha pela vacinação contra a Covid-19, batizada de Unidos pela Vacina. Ela quer conscientizar as pessoas da importância de todos se imunizarem para vencer o vírus e retomar a vida, né? Pelo menos uma vida um pouco mais normal. Né? E não se trata apenas de tomar a vacina, né, para se proteger, mas de tomar a vacina para também proteger quem está à nossa volta e, por extensão, toda a sociedade. Portanto, vacinar-se a essa altura do campeonato, né, é uma atitude social e até um ato de amor ao próximo. Né? Em outras palavras, não se vacinar não deveria ser uma opção. Enquanto isso, veja só, o movimento contra a vacina se fortalece no mundo e no Brasil, né, graças à desinformação, como eu já disse. Né? Veja só, né, um quarto dos alemães e dos americanos e quase 40% dos franceses disseram que não vão se vacinar. No Brasil, 17% disse que não vai se vacinar. Né? E aí eu já queria até fazer umas perguntas para vocês aqui. Né? Diante dos números crescentes e assustadores da doença no Brasil e no mundo, por que vocês acham que tanta gente simplesmente se recusa a se vacinar? Né? A gente não pode escolher, enfim, qual vacina contra a Covid-19 que vai ser aplicada quando chegar a nossa vez. Mas se pudesse, você tomaria qualquer uma delas, desde que fosse aprovada pela Anvisa, naturalmente. Não tem medo de alguma? Ou já decidiu que não vai tomar nenhuma também? Eu quero saber disso daí. Né? Aliás, você sabe por que todo mundo deveria tomar vacina, afinal, e por que isso é necessário para que o Covid-19 desapareça, ou quase isso em algum momento, não? E quem já teve a doença, será que precisa se vacinar de novo? Uma pergunta que já me fizeram várias vezes, não? E por fim, por que essas iniciativas de lideranças como a Luísa, né, Luísa Trajano, são tão importantes, né? Com a leitura do setor privado de que a vacinação no Brasil caminha a um ritmo muito lento, né, e com o consenso de que a imunização em larga escala é o único caminho a ser trilhado para garantir a recuperação da economia, um grupo de empresários liderado pela Luísa, né, que estão vendo aí na foto, lançou nesta terça o Unidos pela Vacina. O objetivo é convocar a sociedade civil para participar do movimento pró-vacinação, né, e pavimentar o caminho para que todos os brasileiros sejam imunizados no máximo até setembro. Se pelo menos 70% não tomar a vacina, o vírus ele vai continuar circulando e sofrendo mutações, como a gente está vendo aí em vários países, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, lá em Manaus, não, principalmente, e vai continuar infectando as pessoas. Não. Vale dizer que a imunização da vacina é melhor do que aquela de quem já teve a doença. Não. Portanto, mesmo quem já teve Covid-19 deve tomar vacina. Em tempos em que a população brasileira está cada vez mais polarizada, a Luísa ela fez questão de frisar que esse movimento não tem nenhuma intenção de discutir política, não é um movimento político, tá? Nem buscar culpado aí para os mais de 230 mil brasileiros que já morreram da doença. Ela também disse que ela não vai sair comprando vacina. Diz que o governo não precisa de dinheiro para comprar vacina, que se fosse essa questão, né, seria até mais fácil. Mas ela disse que esse grupo dela e de outros empresários, né, eles querem agilizar todo o processo, usando inclusive a influência dessas empresas grandes. Né. A Luísa disse que um dos esforços nesse momento está no mapeamento de todas as unidades de saúde distribuídas no país para que se possa entender os entraves em cada uma. Né. Um país tão diferente, não, eles querem mapear isso daí. Né. Essa radiografia já deve estar pronta no fim dessa semana agora. Né. O movimento ele já se organizou em grupos, cada um atacando uma frente. Um deles está endereçando a comunicação com o governo federal para esclarecer que os negócios só vão prosperar se eliminarmos ou diminuirmos rapidamente os efeitos da Covid-19. Né? O outro objetivo desse mesmo grupo é ampliar o nível de conscientização do brasileiro para a vacinação. E tem um outro grupo ainda que está direcionado à interlocução com os governos estaduais e mais um ainda com as prefeituras. E tem ainda subgrupos que vão analisar os entraves na cadeia produtiva. Não. O movimento diz que, como falei, né, eles não vão comprar vacina, mas se for necessário, eles estão dispostos a ajudar a transportar as vacinas, ajudar com logística, com marketing, ou seja, o ativo não é a capacidade financeira dessas empresas, mas a capacidade de mobilização da população. Né? Isso é mesmo mais importante que dinheiro nesse momento, né? Porque, como a gente já viu, né, tem muita gente aqui que não quer se vacinar porque não quer. Né? A França
tem uma das maiores parcelas de pessoas que se opõem à vacinação contra a Covid-19 no mundo, não? Cerca de 4 em cada 10 franceses afirmam que definitivamente ou provavelmente não vão se vacinar, né? E esse ceticismo também é alto na Alemanha e nos Estados Unidos, né? 26% dos americanos, 23% dos alemães também não vão se vacinar, né? Em outros países aí, que também da Europa, que estão sofrendo muito, não, a resistência é um pouco mais baixa. A Itália, 12% disseram que não vão se vacinar, no Reino Unido, 14%, na Holanda, 17%. Não? Vale lembrar que todos esses países, e nós inclusive, não, foram colocados de joelhos pelo Covid-19. Mesmo assim, as pessoas não querem se vacinar. Aqui no Brasil, o Datafolha, ele divulgou um estudo no dia 23 de janeiro, indicando que 17% da população aqui no Brasil disse que não vai se vacinar deliberadamente e 4% ainda está pensando. E essa mesma pesquisa indica que 62% dos brasileiros acham que a pandemia está fora de controle completamente. E 33% acham que ela está apenas parcialmente controlada. Ou seja, somam 95% os que veem pelo menos algum descontrole. Não? Ou seja, não está números muito animadores não. Não, de maneira nenhuma, né? Então, pessoal, por que vocês acham que tanta gente simplesmente se recusa a vacinar? Né? O que vocês acham de iniciativas como essa da Luísa? Vamos ver aí, Tomate, o que o pessoal está falando. Vamos lá, tem um pessoal que está entrando agora aqui, também estou recebendo mensagem de algumas pessoas aqui, também com problemas de imagem, mas com sorte está se resolvendo. De novo, ressalto, pessoal, se vocês tiverem qualquer problema, mandem pra gente aqui, mas enquanto isso, vamos lá pros comentários. O LinkedIn aí, de novo, pregando peças na gente, né? Uma coisa que eu percebi, que talvez ajude, o computador é bem melhor do que o do celular. Experiência pessoal minha, que estou sempre usando os dois. Então vê se é o caso com vocês. Se tiver a opção de assistir no computador, tende a ser melhor a experiência, mas enfim, vamos lá. Vamos lá, tem um aqui já da Ana Muniz, né, que nos acompanha aqui desde Portugal. E ela diz aqui que existem muitas teorias da conspiração, devaneios de intelectuais com tempo a mais. Isso mesmo. Boa, né? E a Ana que está em um país aí, né, que, poxa vida, Portugal, que na primeira onda foi considerado um exemplo aí de boa gestão da crise do Covid, não, agora está numa situação super delicada aí, considerado, parece que é o país com mais mortes por 1.000 habitantes do mundo no momento, né? Um negócio super delicado, né? Super delicado. Como que está a vacinação em Portugal, Ana? Se você tiver números aí, ou como que os portugueses estão vendo a questão da vacinação? Ou como você mesmo se sente em relação a isso, mas, ela já coloca aqui um outro comentário que ela diz que, real, assim, para ela, vacinar é uma obrigação própria. Sim. Uhum. E de novo, né, como a gente falou antes, a vacinação é importante não só porque, enfim, nós evidentemente nos protegemos, não? Mas porque você protege o outro de quebra. Você protege o outro, não? E se pelo menos 70% da população se imunizar, aí é que nós vamos começar a ver o vírus, pouco a pouco, desaparecer da sociedade, porque ele vai ficar cada vez mais difícil de infectar uma pessoa nova, e aí dessa maneira vai se diminuir a disseminação, né, do vírus na sociedade. Então é por isso que é importante muita gente realmente se vacinar. Aliás, né, Mati, não sei se o pessoal aqui sabe, a gente está vendo aí um estudo que o Butantan vai fazer aqui, que é um estudo inédito no mundo com relação ao Covid-19. Uma cidade do interior de São Paulo, aqui uma cidade pequena, de 45 mil habitantes, chamada Serrana. É uma cidade que tem muitos casos proporcionalmente de Covid-19, e eles querem vacinar o máximo possível da população adulta, né? Então a cidade tem 45 mil habitantes, eles querem vacinar 30 mil, justamente para poder comprovar como que a vacina acelera a diminuição do contágio dos vírus, né? E é tão interessante que, enfim, também em Serrana existem pessoas que disseram que não vão tomar a vacina, mas olha só que coisa interessante, como tem gente que também quer tomar vacina, não? E aumentou a busca de aluguel de imóveis em Serrana. As pessoas estão querendo se mudar para a cidade para poder tomar logo a vacina, não? Veja só, isso é um caso bem interessante também. Independente do preço que seja o imóvel ou o risco que isso tem, né? Já que, como você falou, né, é uma cidade que está muito mal com o Covid, por isso que ela foi escolhida para ser, né, o local de teste pelo Butantan. Mesmo assim, já está num nível de desespero assim, para muita gente que isso aí é uma saída assim, possível. Mas, assim, vacina vai ter, né? Mas,
Vamos ver, né, como isso vai se desenvolver. Acho Vamos lá, interessante acompanhar. Sim, sim, não. Esse é um teste interessante porque realmente não foi feito em nenhum lugar do mundo ainda um estudo de se imunizar toda a população de uma cidade para verificar como que isso daí vai diminuir a taxa de contágio. Não? É um teste bastante interessante mesmo, tem muito valor. A gente tem aqui um médico aqui hoje na live, que é o Felipe Machado. Ele fala, né, da desinformação e a politização da vacina. Então, aqui reforçando esses dois pontos aqui, que o que causa toda essa confusão, né, em relação à vacinação, né, devo tomar, não devo tomar, qual que é a boa, né, de quem que presta mais, enfim, coisas que a gente nem devia estar se perguntando, mas a gente está por causa disso, assim, infelizmente. É uma briga política já, é uma arma política. Né? Como a gente tem falado aqui, né, Matheus, aqui no Joga Lá, desde muito tempo, não, desde o meio do ano passado, não, falamos inclusive na semana passada, não, a politização da vacina e a politização da pandemia é um flagelo, não, da humanidade, realmente, porque é uma doença que tem vitimado tantas pessoas, que está colocando a economia dos países de joelho, e a gente vê diferentes governantes, não é só um, é sempre mais de um, politizando a vacina e a pandemia para, enfim, para ter benefícios políticos, não? E o resultado disso é que a população acaba ficando confusa, não sabe nem para onde correr num caso desse, não? Toma vacina, não toma vacina, vacina vai me transformar em jacaré, vacina vai colocar chip em mim. Pois todas essas teorias da conspiração malucas. Torres de 5G espalham o vírus. Pois é, isso é um negócio que também, né? Aí combinando com as teorias da conspiração da China, não? Torres de 5G, lá por causa da Huawei, aí, que é a empresa que lidera essa tecnologia, elas transmitiriam o Covid. Essa realmente foi a mais louca, né? Onde uma das campeãs, junto com o jacaré pra mim. Assim, a torre de 5G vai transmitir Covid-19. Essa realmente é de lascar o coco, não? Então, mas veja só, não, como as pessoas acreditam, no Reino Unido, várias torres de 5G foram derrubadas por algumas pessoas porque elas acreditavam que as torres estavam transmitindo o coronavírus. Né? Pois é. Loucura, loucura. Seguindo aqui, a Ana Muniz volta, ela não dá os números exatos, mas, enfim, já pelo que ela diz aqui na fala, já dá pra ver, né? Como ela mesma coloca, são assustadores, mas o ruído social de certa imprensa é avassalador, nas palavras dela. Então, mais uma vez, né, assim, a forma como essa informação ela é divulgada e todo tipo de desinformação que gira em torno disso logo depois é parte do estrago causado, assim, social que a gente tem hoje, né? Não é só o vírus, é mais do que isso. A desinformação é outro vírus com o qual a gente tem que lidar, não? E é um problema isso, porque é parte da segunda onda, não? A gente já alguns pesquisadores já estão prevendo que em breve nós vamos ter uma terceira onda aqui em Manaus, né? Em Manaus, alguns dizem que já começou. Isso acontece justamente porque a pandemia ela demora para terminar, né? E quanto mais ela demora, mais as pessoas se cansam e aí elas começam a relaxar cada vez mais, não? E aí a gente entra num círculo vicioso, não? Destrutivo. As pessoas estão cansadas porque a pandemia não termina, e ela não termina porque as pessoas vão relaxando porque estão cansadas. Parece aquela história lá do Tostines, só que de um jeito muito do mal aí, né? Olha, o Denis Castro, ele coloca aqui uma experiência própria, né, de uma live que ele participou recentemente com o Projeto Olhares, com o Marcelo Noronha. E ele fala que muito legal, né, assim, era um tema sobre inteligência artificial, essa live na qual ele estava presente. E lá, isso lá mostrou, né, como com gráficos, né, e através de diversas pesquisas feitas e estudos, eles conseguiram chegar nas vacinas, e com resultados claros, assim, até talvez se estiver gravado aí na conta do Denis, talvez valha a pena conferir isso aí. Acho que pelo que está falando aqui é bem legal, porque mostra como isso facilitou e ajudou muito na criação dessas vacinas que a gente tem agora, né? Uma criação muito mais rápida do que de vacinas anteriormente, né? Que demoravam como 8 anos, mais ou menos, para ficassem prontas. O que, aliás, também faz com que muitas pessoas tenham medo dessas vacinas. O pessoal fala, nossa, mas como que essa vacina foi feita em apenas 1 ano ou menos, não? Mas é tudo ciência. Como o Denis fala, gente, não é achismo, é ciência. Primeiro porque foi um caso sem precedentes de você ver pesquisadores do mundo inteiro apontando para o mesmo lugar, não? Isso nunca tinha acontecido, não. E a tecnologia está mais avançada. E vale dizer que, apesar do Covid-19 ser um vírus que está causando tanta dor, não,
Ele é um vírus relativamente conhecido, não? Ele é um coronavírus, né? Nós já tivemos várias pandemias, inclusive, de coronavírus anteriormente, aí a SARS, lembra? Aí em 2001, não? Então já existia um arcabouço intelectual para desenvolvimento de vacinas contra coronavírus, que ele permitiu que as pesquisas não começassem do zero, já começaram meio que no meio do caminho, assim, né? Sim. Outro comentário aqui que eu tenho é do Joaquim Desdero Neto. Ele fala que, né, tem assim, muitas pessoas que não acreditam na eficácia da vacina chinesa, do governador gestor, como ele coloca aqui, e estão esperando as outras vacinas melhores, como a de Cuba, ele coloca aqui. E isso me chamou atenção, porque até agora eu não tinha escutado nada sobre uma vacina de Cuba. E na verdade, sobre Cuba como um todo. Não sei mesmo como que Cuba está lidando com isso. Na verdade, Cuba tem alguns países aí, não, que caem numa espécie de buraco negro informacional aqui no Ocidente. Que a gente sabe muito pouco. Aqui no Brasil a gente sabe muito pouca coisa de Cuba. A gente não sabe nem dos nossos vizinhos mais próximos aqui, né? Bolívia, Argentina até que a gente sabe um pouco mais, porque enfim, a gente tem mais transações com eles, mas... A gente sabe muito mais da Europa. A gente sabe muito mais da Europa, dos Estados Unidos, do Japão até do que da Bolívia, não? Ou de Cuba, não? Ou... Realmente é uma questão de falha de informação aí. É uma outra conversa já. Igualmente importante, mas é um monstro completamente diferente, assim. Pois é, mas eu assim, não sei como que... Eu realmente não tenho nenhuma informação dessa vacina de Cuba, Joaquim, também, né? Mas eu tenho certeza que eles devem estar desenvolvendo também lá, né? Cuba é conhecida, não, pela qualidade da medicina, né? Não sei como que está a habilidade de desenvolver, de fazer pesquisas lá, não, diante das dificuldades da ilha, mas a medicina deles é tradicionalmente reconhecida como uma medicina de qualidade, né? A Ana Maris volta aqui falando um pouco mais sobre a experiência lá em Portugal, né? Diz que os portugueses estão sim aderindo às vacinas, mas elas estão chegando num ritmo muito lento, né? Então não é o suficiente, precisa melhorar da mesma forma que está acontecendo aqui. Está chegando, mas está longe de ser o suficiente, muito, muito longe, está bem abaixo do ideal. E continuando aqui o comentário da Ana, ela diz, né, que existem sobras de vacinas dadas às pessoas não prioritárias, como a família do enfermeiro, a portuguesa. A questão da sobra das vacinas também, isso a gente viu aqui no Brasil, a gente viu nos Estados Unidos, não? Eles estão equacionando esse problema, porque realmente depois que você abre um frasco de 10 doses, ele precisa ser consumido em no máximo 6 horas ou aquilo lá se estraga, né? Então o que eles estão fazendo aqui, por exemplo? As vacinas da AstraZeneca que nós temos aqui por enquanto duas vacinas, da AstraZeneca e a Coronavac, não? As da AstraZeneca eles vêm em frascos de 10 doses por frasco, e a da Coronavac é uma dose por frasco. Então eles estão fazendo o que para evitar o desperdício? Na parte da manhã eles usam as doses da AstraZeneca, porque provavelmente não vai sobrar, não? E à tarde, como existe o risco de sobrar, eles começam a usar essas doses individuais, né? É uma maneira criativa de evitar esse problema, porque realmente a gente não está em condições de desperdiçar vacina, né? E a questão do ritmo está muito baixo mesmo. Aqui no Brasil, a gente está vacinando mais ou menos 220 mil pessoas por dia, não? Nesse ritmo, a gente vai demorar 4 anos para vacinar a população inteira, né? A gente não tem 4 anos para vacinar a população inteira. E o Programa Nacional de Imunização, ele tem muita capacidade de fazer uma vacinação mais rápida, porque ele faz isso daí com outras vacinas, né? A própria vacinação do influenza, que também é um primo aí, não, do Covid-19, o Brasil já chegou a vacinar 600 mil pessoas por dia. Isso de uma vacina que não tem tanto foco quanto agora, né? Nós precisamos efetivamente ter aí 1 milhão de pessoas sendo vacinadas por dia, até se aí o projeto da Luísa, ela quer vacinar pelo menos 70% da população até setembro, tipo, se possível vacinar a população inteira, tem que ser 1 milhão de pessoas por dia, no mínimo, né? Nós temos aí 220 milhões, 223 milhões, não, perdão, 213 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Então, tem que acelerar muito isso daí. Acho que podemos seguir em frente. Vamos seguir em frente para o nosso próximo assunto, que é um assunto que pouca gente ouve falar, mas que é uma coisa importante, gente, né? Todo mundo aqui já fez alguma coisa que gostaria de esquecer, né? Ou melhor ainda, que o mundo inteiro esquecesse, não é mesmo? Né? Todo mundo aqui, puxando aí pela memória, você deve se lembrar de alguma coisa que você fez que você gostaria que sumisse, não? Mas mesmo que pedir que o mundo esquecesse de algo que a gente fez
seja alguma coisa... Bom, enfim, não é possível isso, não? Mas mesmo que fosse, será que seria correto a gente pedir que as pessoas esquecessem ou, enfim, não falassem mais daquilo, pelo menos, não? Já pararam para pensar nisso, não? Afinal, seja lá o que for, que de fato aconteceu a muitas pessoas, não? E as pessoas ficam sabendo, e depois como que você faz para esconder aquilo? Não dá, né? Pois, juridicamente, essa ideia de querer que o mundo não se esqueça, porque isso não é possível, mas que pelo menos ninguém mais fale de alguma coisa que a gente quer que seja enterrado, isso tem um nome, né? Isso se chama direito ao esquecimento. Né? É um tema importantíssimo e acabou agora, faz 2 horas atrás, acabou o julgamento sobre esse assunto no Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. Né? Mas como que esse negócio funciona, afinal? Né? Você acha que se o tal direito ao esquecimento fosse aprovado, que a gente tivesse o poder de impedir que outras pessoas e até veículos de informação falassem algo que realmente aconteceu, será que isso daí seria, por exemplo, censura? Aí vocês estão vendo o Supremo, né, que acabou de rejeitar por 9 votos a 1 o pedido de reconhecimento do tal do direito do esquecimento, na qual uma pessoa poderia pedir à justiça para proibir a publicação ou exibição de um fato antigo, ainda que verdadeiro, né, sob a justificativa de defesa da sua intimidade. Né. A decisão tem repercussão geral e cria precedentes para modular as decisões judiciais sobre o assunto no país inteiro, né, foi o Supremo que definiu. A proposta ela foi elaborada, né, a partir do voto do ministro Dias Toffoli, que foi acompanhado nessa sessão pelos ministros Carmen Lúcia, o Ricardo Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio Mello e o presidente do STF, o Luiz Fux. Né. Na quarta passada, que já estava começando a votação, né, votaram também contra o direito ao esquecimento o Cássio Nunes Marques, o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber. O único que divergiu, que votou a favor do direito ao esquecimento, foi o Edson Fachin. Né? Para os ministros, o ordenamento jurídico brasileiro ele não reconhece essa possibilidade, não tem como pedir isso daí. Não. O Lewandowski, inclusive, ele disse que o direito ao esquecimento ele jamais correspondeu a um instrumento jurídico, mas sim a uma, abre aspas, aspiração subjetiva de uma pessoa que sente desconforto psíquico com fatos ocorridos no passado. Tá? Fecha aspas. E completou ainda, né, que a humanidade, ainda que queira suprimir o passado, a todo momento é obrigado a revivê-lo. Né? Não tem jeito, o passado não vai mudar. Né? O Dias Toffoli votou contra o direito ao esquecimento por considerá-lo incompatível com a Constituição ao restringir o direito da população de ser informada sobre fatos relevantes da história. Né? A Rosa Weber ela afirmou que esse julgamento não coloca a liberdade de expressão acima do direito à privacidade, mas apenas ele delimita os campos próprios, né, a cada posição. Toda essa história ela voltou ao debate por causa de um recurso de uma ação movida pela família de uma moça chamada Aida Cury, que foi assassinada em 1958 no Rio de Janeiro. Não. O crime ele teve ampla cobertura nos jornais da época. Né. Em 2004 ele foi reconstituído pelo programa Linha Direta da TV Globo. Não. E inicialmente a família da moça, não, da Aida, ela solicitou que o episódio não fosse ao ar, mas como foi ao ar, não, eles acionaram a justiça em busca de indenização e querendo o direito ao esquecimento do caso. Não. E a justificativa deles é que a lembrança do episódio causava sofrimento aos familiares da Aida. Não. Bom, a maioria dos ministros também formaram a maioria para negar a indenização. Eles acham que não cabe nem a indenização para a família. Não. O Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, foi o único que reconheceu a existência do direito ao esquecimento, não, mas ele ainda assim destacou que esse caso da Aida Cury não se enquadra nesse contexto, porque a reportagem do programa lá do Linha Direta ele apenas registrou uma realidade trágica da época. Não? Vocês acham que o direito ao esquecimento deveria ter sido aprovado, pessoal? Se um acontecimento, de fato, acontecimento aconteceu, é ótimo, né? Enfim. Se alguma coisa realmente aconteceu, não, e ficou conhecido, enfim, apareceu na justiça e tudo, na imprensa, enfim, é uma coisa super conhecida, alguém pode exigir que não apareça mais em lugar nenhum, porque, enfim, se sente ofendido, não? E no caso de pessoas, isso aqui é um outro caso que talvez, veja só como que realmente essa questão é delicada e é ampla, não? Imagine uma pessoa que cometeu um crime, foi condenada, cumpriu a pena inteira e saiu da cadeia. Né? Essa pessoa, será que ela poderia pedir que as pessoas não ficassem se referindo a ela como um criminoso?
porque afinal de contas ele pagou a pena que a justiça determinou, não? Tem até uns casos mais pitorescos, assim, né? Talvez alguns daqui se lembrem, ó, isso já tem, acho que uns 15 anos ou mais, não? Que a Daniela Sicarelli, não, a apresentadora e modelo, ela foi pega, não, fazendo sexo na praia, dentro do mar, na praia lá de Ibiza, não. Filmaram aquilo lá e esse negócio evidentemente viralizou loucamente no YouTube, né? E ela tentou de todo jeito, enfim, tirar isso daí, mas chegou uma hora que ela desistiu, né? Não tem como apagar uma coisa dessa da internet, né? Aliás, em tempos de rede social, dá para pensar como é que fala, em direito ao esquecimento? E aí, Mate, o que o pessoal está falando aí? Ó, a Ana fala, que é a Ana Muniz, né, de que, assim, ela aprendeu a assumir tudo, né, tipo, então ela, enfim, não vê o sentido em ter uma coisa dessas, né, como direito ao esquecimento, inclusive ela vai um passo além e diz que isso aí cheira a censura, né. Essa é a grande discussão, Ana, né? Muita gente fala que isso daí, na verdade, é uma censura prévia, não? Aliás, por falar em censura, Mate, me permite incluir aqui mais um outro elemento, não? Claro, claro. Existe um filme, né, chamado Amor, Estranho Amor, que foi dirigido pelo Walter Hugo Curry em 1982, não? E esse filme ele foi proibido pela justiça de ser veiculado, não? Por quê, não? Um pedido da Xuxa, da apresentadora, não? Porque ela participa do filme, na época ela tinha 18 anos de idade, não? E ela, enfim, ela interpreta uma prostituta de 16 anos que em determinada cena do filme ela inicia sexualmente um menino de 12 anos e aparece, não é uma cena pornográfica, nada disso, mas o fato é que ela está lá com o menino na cama iniciando o menino sexualmente, não? Uhum. E isso foi no começo da carreira da Xuxa, depois ela virou, enfim, a rainha dos baixinhos e ela achou que pegava mal, né, a Rainha dos Baixinhos ter feito um filme, enfim, que ela ia pra cama com uma criança, não? Pois é. E aí ela ficou na justiça, ela gastou milhões de reais na justiça, não, para impedir isso, não? E até 2018, aliás, o filme realmente foi censurado, não? Aí é uma pena, porque os filmes do Curry são filmes excelentes, né? O pessoal fala que ele parece ele é um Ingmar Bergman, assim, não? E veja só, em 2018 a Xuxa achou que não precisava mais, inclusive hoje ela incentiva que as pessoas vejam o filme e, por uma incrível coincidência, veja só, esse filme, o Canal Brasil comprou os direitos de exibição do filme e vai exibir hoje, né, ou seja, nessa madrugada, meia-noite e meia, né, de hoje, quinta para sexta-feira, vai passar esse filme no Canal Brasil. Então, se alguém tiver curiosidade, tá bem aí. conveniente aí, né? Foi uma coincidência incrível aí nessa situação, né? Mas, enfim, voltamos aí. Pessoal, dá para ter direito a esquecimento em tempos de internet, não? A Ana Muniz continua aqui, né? Diz que, mais uma vez, né? Não tem como a gente apagar a memória dos outros, mas podemos requerer que eles não falem mais. Que foi mais ou menos, né, o que a Xuxa estava tentando fazer, com que a Ibiza também estava... também a Sicarelli em Ibiza. Confundi o nome aí. Enfim, era o que estava tentando fazer, né? Mas, claro, não tem como dar uma de homens de preto, assim, ir lá com uma maquininha apagar a mente Só com homens de preto. pessoas. Aí sim é um genuíno direito ao esquecimento, né? Não tem como, mas uma coisa que também, saindo um pouco da brincadeira, né? Falando um pouco mais sério agora, de verdade, assim, considerando todas as tecnologias que a gente tem hoje, né? As próprias redes sociais, as nuvens... fica muito difícil você pedir uma coisa dessas através da lei, porque alguém tem esse filme salvo em algum lugar, e aí a pessoa vai lá, pode botar até no YouTube, quem sabe, né? Aí vão lá, tiram, aí vai outra pessoa que baixou um filme no YouTube e coloca de novo. É inapagável, a internet tem uma memória eterna. É interessante que esse caso da Xuxa, especificamente, não chega a ser totalmente um direito ao esquecimento, ela simplesmente censurou o filme, mas ela nunca nem tentou, né? Acho que ela percebeu que seria inviável isso. Ela nunca tentou impedir que as pessoas falassem sobre esse assunto, né? Tanto que, desde os anos 80, essa história do amor, estranho amor, vira e mexe aparece em veículos de comunicação, em aulas nas faculdades, virou um case isso daí, né? Um case justamente pela censura, não? Então, nem é tanto direito ao esquecimento, mas é que foi uma coincidência tão incrível que justo hoje esse filme que foi censurado aí por 30 anos, não, não vai ser exibido aí, 40 anos quase, não, vai ser finalmente exibido na televisão aí, justo hoje.
Vamos ver, hoje é o dia das Anas, né? Até que agora a Ana Lúcia Souza Machado, ela diz que ela acha que isso poderia prejudicar a forma como a gente conta a história de uma sociedade. Então, por isso também, na visão dela, não seria algo interessante de se fazer. Ana, o seu entendimento é mais ou menos o entendimento do Supremo. Você já pode se candidatar a uma vaga de ministro do Supremo aí, né? Porque eles argumentam isso, não é possível querer apagar a história, não. E é impossível querer impedir que pessoas ou, enfim, veículos de comunicação simplesmente deixem de falar sobre um fato que aconteceu, né? Ou seja, ninguém está mentindo, não é uma distorção, o fato aconteceu mesmo. E essas informações também, elas não foram uma coisa tipo o hacker invadiu e pegou, não, são informações que foram obtidas de maneira lícita, né? Então, não existe, como para usar os termos aí dos ministros do Supremo, não existe no ordenamento jurídico brasileiro qualquer coisa que permita que alguma coisa, enfim, exista aí o direito do esquecimento, por mais que isso doa para quem esteja envolvido no fato ali, né? A Ana Muniz trouxe aqui um comentário interessante. Ela diz que hoje alguém no mundo dos negócios, né, de uma empresa ligada a um escândalo financeiro ou político, disse a ela que deveria ter, sim, o direito ao esquecimento. Segundo ele, a verdade. Que acho que também uma preocupação que talvez tenha pesado na decisão do Supremo, na forma como isso poderia ser utilizado, né? Porque talvez, assim, não... Pensa, uma coisa assim não seria só utilizado para, digamos, erros como, por exemplo, isso que a Xuxa queria apagar, né? Uma coisa que hoje prejudicaria a imagem dela, mas que não era algo necessariamente errado, né? Eu usei a palavra incorreta, mas enfim, alguém poderia usar isso, talvez, manipulando, mexendo uns pauzinhos para tentar manipular a verdade em si. É muito excelente ponto que a Ana traz, não? Muita gente quer usar o direito ao esquecimento para apagar crimes, não? E aí realmente você está isso é uma censura do pior tipo, não? E infelizmente a gente vê isso, não? Vira e mexe, enfim, tribunais aí de primeira e segunda instância, não? No Brasil e também em outros países, não? Que eles estão praticando censura, né? A gente chama de censura de toga, não? Para atender a interesses de pessoas que na verdade cometeram crimes ou pelo menos contravenções, né? E isso é inadmissível, inadmissível. Pois é. Bom, acho que dá para seguir para o próximo já. Vamos para o próximo assunto, que o próximo assunto também é um debate bem bom. A edição de hoje, estava até conversando com o Matheus, quando a gente estava fechando a pauta, caramba, tinha muito assunto bacana para gerar debates de alto nível, né? E uma coisa que a gente vai falar aqui agora, não, que é Big Brother, não, muita gente não gosta do Big Brother, né? Talvez você não assista esse reality show aí, o Big Brother Brasil, né? O BBB, mas mesmo que você não assista, né? Talvez até por influência das redes sociais, de amigos ou de familiares, você pode ter ouvido falar de um caso inédito que aconteceu nessa semana no BBB, né? Que foi a desistência de um dos concorrentes. E não é sobre isso que eu quero falar, mas o que está por trás disso daí, né? A atual edição está dando o que falar e os motivos não são dos melhores, não. Muita intriga, como sempre, mas dessa vez alguns concorrentes estão forçando a amizade, estão sendo muito intensos aí nessas estratégias, né? Para tirar os demais competidores da casa, né? Não sei se dá para chamar de estratégia, né? É uma estratégia bem maquiavélica, enfim, né? Bom, algumas dessas armas, né, usadas, né, e que estão associadas, aliás, à desistência desse participante, que é o Lucas Penteado, né, são a intolerância, né, preconceito e o assim chamado cancelamento, né, um câncer que surgiu nas redes sociais de um tempo para cá, né. E por que isso merece o debate, penso eu, né? Bom, porque a gente não precisa do Big Brother para ver esses comportamentos no nosso cotidiano, né? Intolerância, polarização, cancelamento, enfim, é só a gente olhar os debates raivosos aí nas redes sociais, não? Pois é, basta um clique no seu celular, entra no Twitter e você vai ver exatamente o que a gente tá falando. Twitter, então, o Twitter virou sangue nos olhos e faca no dente, é um negócio assustador, não? Então, algumas perguntas que eu trago para vocês aqui, né? Será que o BBB, afinal de contas, está indicando que a sociedade brasileira está perdida nos seus valores, não? E seria um reflexo disso daí, não? Será que a gente esqueceu como conviver em harmonia, mesmo com quem pensa diferente de nós, não?
Será que é possível a gente viver em bolhas que no final só reforçam, enfim, os nossos preconceitos, outras coisas ruins que a gente tem, não? E por fim, mas não menos importante, eu acho que essa pergunta vale muito aqui a gente conversar, não? Como que a gente pode fazer valer os nossos pontos de vista sem agredir o outro? Na verdade, pelo contrário, como que a gente pode fazer isso incluindo quem pensa de maneira diferente de nós ou que não pertença ao nosso grupo, né? Esse caso aí mesmo do Lucas, né? O Lucas que está aí, não? Isso mesmo. Esse é o Lucas. Acaba sendo muito emblemático por conta disso, não simplesmente porque ele foi, né, um participante que saiu da casa, né? Não sei nem se acho que Nunca tinha acontecido isso, né? Nunca tinha primeira vez. isso. Assim, é um cara que pedir para sair, que por si só já é uma coisa que já causa muito barulho, como tem causado, mas também, mas como a gente está falando aqui, né, reflete a nossa sociedade, assim, atualmente, como ela é e como a gente se comporta perante praticamente qualquer assunto, infelizmente agora. O Lucas, né, ele era um cara que entrou nessa edição, né, uma edição aqui que muita gente que assiste, né, bastante, eu, enfim, às vezes vou lá e vejo alguma coisa, mas enfim, aqueles que acompanham bastante dizem que é uma edição, às vezes, um pouco chata até, porque é muito assim, o tempo inteiro essa conversa muita treta, politização, assim, essa treta, assim, de que não, assim, eu não quero cancelar você. Eles falam abertamente isso, assim, o termo cancelar, assim, como se eles tivessem descoberto isso ontem, como se fosse uma criança de 5 anos que aprendeu uma palavra nova. e o problema é esse, fica muito tempo só nisso. Lucas, aparentemente, ele era um cara, assim, que era mais desencanado com isso, com toda essa politização, a questão do cancelamento, ele estava lá mais, enfim, na dele, né, sendo ele mesmo. Teve, assim, uns problemas, assim, que aconteceram com ele, assim, coisas que ele fez que não foram muito legais, mas que acabou gerando umas reações um tanto extremas dos colegas dele de casa. Overreact total, assim, né? O pessoal começou a tratar ele muito mal. Né? Não deixar ele sentar junto, assim, pra comer com eles, ignorar por completo, sabe? Coisas, assim, que já passam do limite. E nesse domingo, agora, quando ele saiu, foi meio um momento, assim, que ele chegou, assim, com a corda no pescoço, no limite. E não aguentou mais. Porque foi justamente durante essa festa em que, resumindo assim, ele se assumiu bissexual. Ele se beijou com um dos participantes ali, um dos homens, um cara chamado Gil. E o que aconteceu a reação que os colegas dele tiveram foi assim, o que causou o grande barulho agora nas redes. Teve gente lá que falou assim que ele não estava fazendo aquilo genuinamente, que ele estava fazendo aquilo somente para ganhar, assim, como uma estratégia, né, para que ele ganhasse um apoio do público, assim, da parte LGBT, que ele estivesse aproveitando de uma pauta relacionada à orientação sexual. E ele meio que realmente perdeu a cabeça lá, e as pessoas iam lá, falavam com ele, e ele começou a mandar real para todo mundo, e foi lá que ele decidiu sair. Porque ele viu que as pessoas basicamente ali não aceitavam ele. Ele foi lá no momento, né, íntimo dele, e a resposta que ele recebeu dos outros, né, era só: não, você tá mentindo. Você só pedrada, só pedrada. O jogo isso, o jogo aquilo. Pois é. Então, aí o que vocês acham, pessoal? Né? Isso não é uma discussão sobre Big Brother, mas é uma discussão sobre essa cultura que a gente está vivendo de uns tempos para cá, né? Essa polarização extrema, essa coisa de eu não concordo com o que você eu não concordo com o que você faz, então eu excluo você da minha vida, se possível, né? A questão de que se você não faz parte do meu grupo, né? Por exemplo, uma questão, sei lá, isso que apareceu também aí, não, nessa edição, não? Pessoas que são do grupo LGBTQ e não aceitavam isso daí, porque como se ele não tivesse o direito de entrar nessa discussão, né? Que é um absurdo. Que é um absurdo, né? Uhum. Ou seja, se você não faz parte do meu grupo, você não tem direito sequer de participar da discussão. Eu quero que você desapareça porque você não faz parte do meu grupo. Como que a gente vive nessa sociedade, pessoal? Será que a gente esqueceu, não sabe mais viver em sociedade, em um convívio harmônico e construtivo com outras pessoas, não?
o pessoal está dizendo aí, Marte? Começando aqui, né, eu tenho um comentário da Lúcia Pereira, ela diz que o BBB é uma falta de respeito entre ambos, né, e também com as famílias brasileiras, mas é que tá, né, Lúcia, é muito do que acontece hoje, assim, também, assim, eu não me considero um grande fã do Big Brother, assim, às vezes tá passando na TV, eu passo e eu assisto um pouco, mas muito do que acontece lá, eu não gosto, né, mas eu vejo isso acontecer. Eu vejo isso acontecer, tipo, no cotidiano, eu vejo isso acontecer. A gente vê aquilo fora do BBB, isso, né? tipo, Acho que essa que é a grande círculos discussão, de conversa, assim, com pessoas conhecidas e não conhecidas. E essa é a discussão, esse é o X da questão, é o grande problema que a gente tá... Por que a gente chegou nisso, não? Uhum. Eu acho que, na verdade, não, essa coisa toda aí do BBB, na verdade, o BBB ele é muito mais um reflexo do que a sociedade brasileira está se transformando, ou já se transformou, do que uma causa eventual do problema, não? Uma situação muito ruim, não? Olha, a Ana Lúcia Souza Machado diz que concorda, né, que certamente o BBB é um reflexo do que vivemos. E depois eu tenho aqui um comentário do Richard Eiras, que está aqui com a gente hoje. Oi, Richard, tudo bem? Diz que tratar as pessoas como seres humanos, independente de qualquer condição e crença, é algo imprescindível. E é isso mesmo. É isso mesmo. E lá, assim, nessa edição em particular, é o que está em falta. E na nossa realidade aqui, com muitas pessoas assim discutindo sobre isso, né, nas redes ou fora delas, é o que está em falta também. Está em falta. É dramático isso daí, né? Porque, caramba, que difícil, assim... Se você for pensar, né? Por que quem domina o mundo são os seres humanos e não os gatos, por exemplo? Os gatos também, né? Enfim, por que não são os gatos que deram certo, não? E até tem aquele filósofo e historiador o israelense, o Harari, não, Yusuf Harari, ele fala que o ser humano ele só está nessa posição de domínio, né, do planeta porque ele é a única espécie viva que é capaz de acreditar em alguma coisa de um desconhecido e construir junto com ele alguma coisa. É por isso que a gente... Bom, aliás, a gente dá isso, aí a gente dá o nome de sociedade, não? Os outros animais e as plantas, pior ainda, não? Os outros seres vivos, eles não têm essa capacidade, não. Só que, cara, parece que a gente está perdendo essa capacidade. Daqui a pouco a gente a sociedade vai literalmente se transformar no caos, né? É claro que é importante você se juntar com seus pares, ainda mais quando você está em uma situação em que você realmente precisa de apoio, em que você sofre algum tipo de violência, seja ela verbal, física, psicológica, o que for, né? Qualquer tipo de discriminação. E claro que você vai buscar apoio com pessoas que são como você, né? Pessoas que passaram por situações parecidas porque elas são como você, compartilham as suas características físicas ou pensamentos, ideologias, realmente, assim, o que for. Mas o problema é quando você encontra um conforto nisso, você encontra um conforto nesse grupo que você deveria encontrar, mas ao fazer isso, você vai se fechando cada vez mais. Você não deixa que pessoas que sejam de fora do seu grupo, que sejam... Esse é que é o problema. Né? Um pouco diferentes de você não deixa que eles entrem no debate, porque você, por conta da sua experiência, da sua história... Porque você quer ficar no quentinho ali, né? No conforto, né? A gente estava até conversando justamente com o Richard, que apareceu agora há pouco aí, esses dias, não? Zona de conforto é uma desgraça, né? Porque a zona de conforto impede que você, enfim, avance, não? Você se transforme, você melhore, não? Não tem nenhum problema de você se encontrar com as pessoas que pensam como você, até para você conseguir esse conforto. O problema é você só se encontrar com as pessoas que pensam com você, porque parece que o mundo, enfim, está à sua disposição. E isso nunca será verdade. Pois é, e logo esses grupos que, né, buscam criar esse conforto para esses indivíduos que sofrem muito e muitas vezes são marginalizados na sociedade e que dizem, né, que querem criar essa ponte, né, de comunicação, né, entre todos, né, e uma luta por mais direitos, enfim, isso acaba se perdendo no meio de toda essa conversa, porque aí você acaba tendo um efeito contrário. Quando você só se junta com aqueles que são como você e você só escuta aqueles que são como você, por mais que no fundo você tenha uma intenção de ok, né, a gente está fazendo isso aqui porque a gente está lutando pelos nossos direitos, mas aí o problema é que você acaba criando uma atitude que não é só isolacionista, mas também excludente. Você afasta os outros, assim, não é todo mundo que faz isso, mas é muita gente.
E vou dizer uma coisa, pessoal. Quem consegue conviver com as diferenças e principalmente construir alguma coisa com quem pensa de uma maneira diferente, são essas pessoas que vão se dar bem na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, na sua profissão. Né? Esse negócio de ficar só com os seus pares pode ser muito confortável no primeiro momento, mas é uma grande estupidez, não? Você vai ser passado para trás. Não? Se você está preocupado aí com, enfim, com a sua carreira, com o seu negócio, comece a conviver e, mais do que isso, comece a construir algo com pessoas que são diferentes de você. O Richard está aqui, ó, mais uma vez com outro comentário interessante, que é porque ele traz a discussão para a escola. Fala que a cultura da escola é de concorrência e não de colaboração. Então já é algo que, ó, desde pequeno já, assim, desde a sua criação lá na escola, assim, isso, né, sem falar em casa, né, mas na escola já você tem esse ambiente em que, né, o que acontece? Você está em um lugar em que você tem que estudar para tirar as melhores notas, ficar no topo da sala, às vezes tem pais que são obcecados com isso e fica nisso. Porque os pais querem, na verdade, saber se o moleque vai passar no vestibular. Não quer saber se ele está aprendendo, se ele está virando um bom cidadão, o que interessa é que ele passe no vestibular. Né? Não interessa como você se relaciona com os outros, assim, se você trabalha bem em equipe, não. Basta você passar. Você é a mulher da sala, você não é, você vai para uma universidade boa ou você não vai. E é tão curioso, é legal esse comentário do Richard, porque, como você estava falando, né, Mate, o ser humano, ele nasce colaborativo. Toda criança é colaborativa, toda criança gosta de compartilhar experiências, entendeu? Só que ela vai aprendendo a não ser colaborativa e ser competitiva. E por incrível que pareça, a escola, pelo menos no formato como nós temos hoje, não? Hoje há muito tempo, desde sempre, ela promove essa competição. Então, e é tão irônico, porque hoje uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho é que a pessoa seja capaz de trabalhar em equipe. Não? Só que veja só, o cara ele passou a vida inteira desaprendendo a compartilhar e aprendendo a competir para que depois, quando ele chega no mercado de trabalho, ele tenha que compartilhar de novo. Não? Então, eu acho que realmente a maneira como a escola se organiza precisa mudar rapidamente. Isso independe de linhas pedagógicas, algumas linhas até que já endereçam isso bem. Mas até a própria prova, né, um instrumento de avaliação muito inadequado, porque ela pune o erro. Né? E a gente aprende errando. Né? Só que se você não pode errar, porque senão você vai repetir de ano, né, como que você vai aprender com o seu erro? Né? Denis coloca aqui um comentário bem legal agora. Fala, né, de que o respeito ele foi substituído hoje por trocados, onde fofocar e, abre aspas, lavar roupa suja, fecha aspas, que gera audiência e dá valor, diante de uma empatia falsa em que o objetivo é enganar, proferir raiva e ódio, onde o objetivo é espalhar mais discórdia em quem assiste e somos nós os culpados, pois aceitamos a retirada da filosofia e da sociologia das escolas, que é um outro debate também pesadíssimo, interessante, e saiba, puxando aqui o Denis, que vem mais incoerência ao ser, ou seja, o propósito é criar muito mais caos. E de novo, isso se reflete, né, no BBB. De novo, o BBB acaba sendo um reflexo da sociedade. Não? Você assiste aquele programa lá, você fala, as pessoas não são daquele jeito. Né? Negócio que chega a ser tão artificial que agride a inteligência das pessoas. Né? Eles claramente estão ali criando, e eles criaram e estão interpretando um personagem que, de acordo com a estratégia de cada um, vai, enfim, gerar mais audiência, vai gerar mais simpatia do público, e dessa maneira eles vão continuar na casa, né? E aí, só que assim, realmente, como você está falando, essa edição, o pessoal tá demais, assim, tá extrapolando o negócio, né? O José Maria, né, tem aqui um comentário que coloca aqui, né, que a jaula apenas exacerba a ferocidade do animal. Seres humanos apenas maquiam a natureza do animal, que é um comentário bem bacana, assim, de colocar, porque lembra daquela frase famosíssima, né, do Hobbes, que o homem é o seu próprio lobo. O homem é o lobo do homem, homo lupus homo. Né? Que é o que a gente vê aí, né? E é o que a gente vê, acho que também no nosso dia a dia. O homem, ele é criado para ser, assim, pelo menos ao meu ver, um bicho individual. Para engolir o outro. Farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? Aliás, estamos aí falando já da raiz aí do jeitinho brasileiro, né? Que é uma outra coisa que a gente já falou várias vezes aqui também no Jornal da Live, né? O jeitinho brasileiro, a lei do Gerson, tantos outros desvios aí da nossa sociedade, não? Mas que tem a ver com isso, não? Agora que a lei do Gerson é dos anos 70, né? O Gerson era
o jogador lá, né? Justamente da campeoníssima seleção de 1970, né? Sim. Mas é aquela coisa, né? Quero levar vantagem em tudo. Cara, não dá para levar vantagem em tudo. Se você está levando uma vantagem indevida, você na verdade está usurpando o direito de alguém, né? Alguém está se dando mal para que você se dê bem. Vamos para o nosso próximo assunto? Tem mais algum comentário que você queria destacar, Mate? Não, a gente pode... Infelizmente, pessoal, a gente não dá pra gente ler todos os comentários, né? Mas, como eu sempre digo, não dá pra gente ler os comentários aqui ao vivo, não? Sim. Mas depois eu sempre leio todos os comentários, não? Então, por favor, comentem. Não? A ideia aqui do Jornal da Live não é simplesmente ficar dando um monte de notícias, isso aqui não é um telejornal, a ideia é que a gente converse em torno das notícias, para que a gente construa junto. Então, comentem, tá? Mesmo se você estiver assistindo agora a edição gravada, deixe seus comentários, depois eu vou ler. Tá? Uhum. Muito bem, pessoal. Nosso próximo debate aqui, já o nosso quarto, esse vai ser o primeiro ano da história moderna do Brasil que não vai ter festa de carnaval, que é uma coisa sem precedentes. Por conta da pandemia, não vai ter desfile de escola de samba, né? A Globo vai até reprisar os desfiles do passado, aí, no sábado e no domingo. Não vai ter bloco de rua, bloquinho, né? Baile em clube, não tem nem folia, zero. Não. Na verdade, né, como adiantei antes, a gente não vai ter, até em algumas cidades, aqui em São Paulo inclusive, nós não vamos ter nem feriado, né? Justamente para evitar aglomerações na própria cidade ou para evitar que as pessoas viajem para se aglomerar em outra cidade. Não? Mas eu queria ouvir de vocês, né? Será que o pessoal vai respeitar isso? Não? O que vocês acham? Né? Ou a gente vai ver de novo novas aglomerações aí nas praias, nos bares, outros locais, como a gente viu nas festas de fim de ano? Né? Vale dizer que grande parte dessa devastação que a gente está vivendo hoje com essa segunda onda aí do Covid é resultado dessas festas de fim de ano. E não foi por falta de avisar, né? O pessoal falava, não se encontre no fim de ano, não viaje. E a galera foi, todo mundo, né? Fez tudo que tinha direito, né? E agora tá todo mundo pagando isso daí, né? Sim, apesar que convenhamos também, os governos também, eles tiveram uma mãozinha aí também, né? Eles deram uma super relaxada, né? Eles falaram, não vão, mas eu não tô... mas fase verde, assim, porque ela foi uma 5 coisa meio dias, ridícula, 4, não sei. Né? Ridícula, assim, essa flexibilização por conveniência, né? Ou você quer fazer o negócio ou você não quer fazer, né? Isso, aliás, passa deixa o pessoal mais confuso ainda, né? Total irresponsabilidade. Mas aí, você já imaginou o Brasil sem carnaval por um ano, não? E daria para comemorar com segurança, né? Vamos supor que você vai ter um feriado aí no seu trabalho. O que você vai fazer para você comemorar aí, né? Olha só o Pierrot triste aí, né? Vai dizer que o carnaval há muito tempo deixou de ser apenas uma festa do povo, né? Hoje é um negócio milionário, né? Para a escola de samba, para os blocos de rua, que são empresas, não? Para os trios elétricos, para os bares, para os restaurantes, para os hotéis, enfim, a cadeia inteira que está envolvida aí no processo, né? Também é o feriado mais tradicional do Brasil, né? Quando muita gente viaja para aproveitar os 4, 5 dias sem trabalho, né? Sem falar na grande folia, né? Aliás, está começando cada vez mais cedo, né? E terminando cada vez mais tarde no Brasil, né? Hoje o carnaval começa em janeiro e termina em março, né? E agora não vai ter nada disso, não vai ter nem feriado, pessoal, né? E aí, vocês acham que essa decisão foi certa, de cancelar o carnaval aí, não? Mas será que o pessoal vai respeitar ou o pessoal, enfim, a gente vai ver de novo o pessoal na praia lotada e tudo mais, não? Ou vocês acham também outra coisa, que tem uma ideia de mover o carnaval mais pra frente, lá para o segundo semestre, vocês acham que é viável ou simplesmente cancela e volta no ano que vem, né? O que vocês vão fazer esses dias? Gostaria de ouvir de vocês, então, aí agora. Esse é um tema que me deixa bem preocupado, porque o carnaval, né, como eu estava conversando com você esses dias, né, dos feriados aqui no Brasil, acho que o mais sagrado, né, de sem todos. Sem dúvida nenhuma. Né, o Brasil, inclusive, é conhecido pelo carnaval lá fora, né, uma das coisas que... conhecido por isso, né, assim, a característica da nossa cultura, tem muita festa, né, os nossos desfiles, os bloquinhos e... muitos dias, né? 4, 5 dias, né? Lá com cinzas. Isso oficialmente, né? Fora fora o chorinho, né? Que começa muito antes e termina muito depois. É aí que eu queria chegar. Porque não é assim incomum, né? Que nós mesmos a gente chega perto do carnaval e fala, beleza, né? Acho que mereço aqui uma folga, né? Tá chegando o carnaval, aí depois disso eu engato pra valer no trabalho, no estudo. Que como fala, né? O ano só começa depois do carnaval. O ano só começa depois do carnaval aqui no Brasil. Mas e agora? E agora? O primeiro ano sem
Carnaval, como é que vai ser isso, né? Assim, é aí que eu fico pensando, ok, não vai ter bloquinhos, não vai ter desfiles, né? Só vai passar uns reprisados aqui na TV, né? Os maiores, assim, mas isso não impede festas particulares, por exemplo. As clandestinas também. É. Isso pode muito bem acontecer. E também essa folga, assim, do que o pessoal pode tirar antes, né? E depois do fim do carnaval propriamente dito, isso também pode muito bem acontecer ainda. É uma tradição já, assim, é difícil o pessoal não querer mais fazer isso. E fazendo isso, o pessoal pode sim ir Pois pra praia. putz, aí eu já fico pensando na terceira onda, que já anunciaram lá em Manaus, mas eu tô vendo que desse jeito. Essa que é a grande questão. Gente, o que a gente faz para brincar o carnaval com segurança, então, aí nesse mundo de Covid-19, né? O que vocês vão fazer, né? Vai ser o carnaval da Netflix, aí, da Amazon, da Disney Plus. O Denis certamente vai ficar na Disney Plus, ele vai rever o Mandalorian de novo inteiro, né? E tá saindo o WandaVision agora também, né? WandaVision ainda parece bacana. Não, então, ó, aqui eu já tenho um comentário da Ana Lúcia, ela fala, né, que aqui também, lá, né, falando de Minas, não vai ter nada, mas o brasileiro adora o brand sistema, como eu tava falando, né? Então, pode ter certeza que isso aí é em vão. Tem que ver também se, né, os governos, né, as prefeituras, né, e, enfim, o federal também, se eles mantêm a palavra deles, né? É um bom ponto, né? Eu acho que nesse caso as prefeituras, a esfera que mais tem poder de decisão nesse caso é a esfera municipal, né? Porque sim, verdade, é um negócio que está ali, enfim, grudado no dia a dia do cidadão, né? Se a prefeitura liberar geral, a galera vai liberar geral. Né? Sim, ok, né? Eles já falaram que não vai ter o feriado, não pode ter bloquinho nem desfile, mas agora o que a gente tem que ficar de olho é na fiscalização, ver como que eles vão cobrar isso. Ou se é que vai ser cobrado. Sim. Enfim, né, e é curioso, aqui em São Paulo, várias empresas, né, disseram que vão dar feriado assim mesmo, né? Ou seja, não vai ter feriado, só que os caras vão manter o calendário. Então, escolas, universidades também não vão funcionar, né? Vamos ver, a Ana Souza Machado voltou e disse que vai participar do bloco Netflix e seguir o trio da Amazon. Legal, tamo junto. É o Unidos do Streaming, né? Descendo pela avenida, né? Boa. O Richard acho que a gente devia começar a fazer listas aí de séries e filmes. Aí, né? Sim, boa ideia. Ontem, aliás, começou o filme novo do Tom Hanks lá, né? O Relatos do Mundo. Esse disponível na Netflix. Parece bom. É um filme novo, saiu direto na Netflix. Mas enfim, o Richard disse o quê? Que o carnaval é um negócio. Já faz tempo que deixou de ser uma festa. E sim um negócio. Muitos estados pressionando para acontecer fora de época até. Sim. Né, tem... Não consigo lembrar agora de cabeça, né, especificamente quais, mas tem isso, né, de adiar o carnaval mais pra frente no ano. Os nossos amigos da Bahia, principalmente, mas no Nordeste como todo, mas a Bahia é pródiga, né, o carnaval ele começa realmente... O pessoal curou a ressaca do ano novo lá e já começa a pensar no carnaval, né, em janeiro já tá a todo vapor lá, e o negócio se prolonga muito depois, né. E esse negócio começou, como o Richard colocou aí, como é um grande negócio que gera muito dinheiro, não? Isso daí começou a se propagar pelo país. Aqui mesmo em São Paulo, não, nos últimos anos, os blocos de rua, não, eles começam 3 semanas antes da data do carnaval e terminam 2 semanas depois do carnaval. Então a gente tem carnaval durante mais de um mês aqui nos finais de semana, pelo menos. Né? Não tem feriado, mas os blocos aí que são super negócios aí estão a todo vapor. Né? A Natasha Costa diz, né, que lá no Ceará, o estado dela, o decreto também proíbe festa particular. Então, isso aí já é uma coisa boa, né? Vamos ver se isso se mantém, porque nada impede que a festa possa ser clandestina. É inevitável. Vamos ser inocentes. Festas clandestinas vão acontecer, não? Porque é um negócio que já depende da própria população. E vai ter. Ela, né, diz que onde, de novo, né, falando do Ceará, né, onde ela mora, ela diz que tá bem contente. Porque aqui é só paredão de música que nem de carnaval, assim, diz que não tem marchinha, ou as mascaradas também. Então, parece que ela tá tranquila. Pois é. A máscara de carnaval esse ano vai ser diferente, né? Vai ser aquela máscara de... Os unidos... Boa, Natasha, boa. Os unidos contra a Covid. Unidos contra a Covid, né? Não dá pra falar unidos do Covid, porque aí não, né? Pelo contrário, né? O Richard também
trouxe isso, né? Vai passar o carnaval lendo e curtindo com a família, mas também falou aqui, né? Que o governo tá pensando em fazer fora de época, né? Um outro absurdo. Então, mais um aqui que fala disso. E, Não, mas essa ideia de fazer o carnaval no segundo semestre é uma ideia que está sendo ventilada desde o ano passado, né? Porque, enfim, principalmente os desfiles das escolas de samba, é um negócio que os caras trabalham durante meses, não? Eles já sabiam que não ia ter o carnaval agora, então eles não fizeram nada, né? Então, se vai ter isso, sei lá, vamos supor, em setembro o carnaval, eles teriam que começar a trabalhar agora, não? E essa é a grande questão, será que vale a pena, né, o chuta logo já para fevereiro do ano que vem e dá como perdido, não? Olha, mais uma vez aqui o pessoal, mais uma vez reforçando, né? Como o Leonardo Florencio da Silva faz aqui, por exemplo, né? Cancela a vida que segue, né? O princípio é simples, mas aí que tá, né? Tudo é negócio, é difícil para os governantes tomarem a decisão entre dinheiro versus calamidade pública. Não deveria ser, né? Não deveria ser, deveria. Mas a gente sabe de novo, né? Não vamos ser inocentes, aí a gente sabe que o mundo não é o mundo ideal, está bem longe disso daí, né? Olha só, lá no Ceará, a Natasha Costa disse que vai ter multas de até 75 mil reais. Olha só. Caramba. Aí eu quero ver essa multa sendo aplicada, Natasha. Pô, legal. Essa moda devia pegar em outros lugares aí. O José Maria acabou de mandar um comentário bem comprido aqui, mas pelo que eu tô vendo, né, eventualmente, né, haverá aglomeração em alguns lugares, mas o que mais preocupa é o significado do carnaval. Para um grupo muito grande de pessoas, isso é algo que lembra o circo romano, que permite você extravasar a sua energia, né, de uma forma muito, muito grande, assim, aquilo que estava acumulado, né, durante todo o ano, né, uma coisa que a pessoa não espera, por isso, ansiosamente. Isso é verdade, muito bem colocado, José Maria. E agora não vai ter como. Então aí que tá, né? Como a gente vai extravasar isso, né? Se o pão tá escasso e também falta o circo. Nossa, que medo. É um ponto interessante que você Complica. traz. É um ponto interessante que você traz. E realmente eu acho que assim, a palavra é extravasar, né? Muita gente, enfim, literalmente solta a franga no carnaval, né? Pessoal, enfim, espera o ano inteiro, sem falar as pessoas que vivem no carnaval, né? As escolas de samba, particularmente, que lá é a paixão da vida daquelas pessoas, né? E elas vão ser privadas disso daí. É uma questão social aí complicada mesmo. Tem cidades inteiras no interior que vivem de carnaval, que é o negócio principal deles. A grande renda deles é o carnaval. Cidades como Bananal, no interior do Rio de Janeiro, por exemplo. O Hélio, tem aqui um comentário aqui que é do Hélio Faustino, diz que em Goiânia lá tá rolando uma polêmica em relação a isso, se será feriado ou não. Então, mais uma vez aí, né, tipo, não devia ser uma questão mais, mas tá sendo, né, dinheiro contra calamidade. Eles têm até amanhã para decidir, né, porque amanhã já é sexta-feira. Melhor discorrerem aí. Mas aliás, bastante gente de vários lugares do Brasil e até do mundo aqui, né? Goiânia, aí o Ed de Goiânia, enfim, a Natasha aí do Ceará, né? A Minas também. Ana e o Denis de Minas, né? Claro, gente de São Paulo. O Richard aí de Assis, aqui no interior de São Paulo, né? A Ana lá de Portugal, bastante gente aí. Muito bom, muito bom. Mais algum comentário? Passamos para o nosso último assunto? Vamos lá. Vamos para o nosso último assunto, a nossa notícia bizarra de hoje, né? Que é bem bizarra e de certa forma até criminosa, não? O farmacêutico americano, ele deliberadamente destruiu quase 600 doses da vacina contra a Covid-19, não? Isso por si só já seria algo mais que bizarro, né? Eu diria que realmente é um negócio criminoso em um momento em que o mundo corre para imunizar o máximo de pessoas no menor tempo possível, né? Gente, por que alguém deliberadamente deixaria vacinas para estragar, como foi esse caso aí, né? Bom, talvez esse nosso último debate de hoje tenha bastante a ver com o primeiro, inclusive, não? Mas veja só que interessante, esse sujeito em questão aí, não, ele acredita em muitas coisas bizarras, ele acredita até que a Terra é plana, né? Pois é. E aí eu até pergunto, não, será que isso é coincidência, né? O cara que quer estragar as vacinas, acreditar que a Terra é plana, não? Pois é, não. Quando uma farmacêutica de Wisconsin, né, lá nos Estados Unidos, descobriu em dezembro que 57 frascos da vacina da Moderna contra o coronavírus foram deixados estragando do lado de fora da geladeira, na clínica onde ela trabalha, ela imediatamente suspeitou de um colega, não, porque esse cara ele fica o tempo inteiro espalhando, enfim, teorias da conspiração, né, e por aí vai, né?
E o cara era o Steven Brandenburg, né, um farmacêutico do turno da noite do Aurora Medical Center, né, que fica em Grafton, lá no estado de Wisconsin. Não? Ele disse que achava que a vacina prejudicaria as pessoas, ia tornar as pessoas inférteis e implantar os microchips nelas. Não? E agora as autoridades, não, enfim, foi denunciado, não, e dizem que o Brandenburg aí, não, que ele tem crença em afirmações não, loucas, assim, muito além da vacina. Né? O farmacêutico que concordou em se declarar culpado dessas acusações de estragar a vacina, disse também acreditar que a Terra é plana, não, e que o céu não é real. Né? Fiquei até pensando lá naquele, lá no show de Truman, não, que o cara vivia naquela bolha lá que... eu pensei na hora, não, nem o céu é real. Não. A técnica de farmácia do Aurora Medical Center, chamada Sarah Sticker, foi quem descobriu as doses. Não. E a polícia disse que o Brandenburg estava muito envolvido em teorias da conspiração, né, e ele tirou esses 57 frascos, cada um deles com 10 aplicações. Né, e ficaram 9 horas fora da geladeira. Lembrando que a vacina da Moderna exige temperaturas baixíssimas para conservação. Né, e aí o hospital foi obrigado a jogar fora essas quase 600 doses. Não. O incidente levou a uma investigação do FBI, da polícia de Grafton, né, e da FDA, que é o equivalente da Anvisa lá nos Estados Unidos. Né. E o cara disse aos investigadores que ele fez aquilo com o objetivo de que as vacinas estragassem mesmo. Né. Ele fez consciente porque ele achava que, enfim, na cabeça dele as vacinas seriam prejudiciais para quem tomasse. Né. Então ele deliberadamente foi lá e estragou a vacina. Né. Aliás, né, ele também disse para a polícia e para o FBI que essa história de teorias da conspiração, ele acompanha isso há 7 anos. Não? Gente, olha só, né, em tempos de corrida, aí, né, a gente viu aí no nosso primeiro debate, aí, a iniciativa até encabeçada pela Luísa Trajano, da corrida para fazer com que as pessoas se vacinem. O sujeito vai lá e deliberadamente estraga 600 doses da vacina. O que a gente faz com esse cara? A gente leva ele lá para o limite da Terra plana e joga ele no abismo, no espaço? Não sei o que a gente faz. Né? O que vocês acham de um caso desse daí? Né? Vindo de um cara desse, ficaria morrendo de medo, né? Pensaria que encontraria um Kraken no fim da Terra, uma coisa assim. O Kraken, o cara vai liberar o Kraken, né? Nossa, mas... o mundo tá muito louco, né? Pois é. Céu, não, tipo, isso aí, essa é nova pra mim. Primeiro que encontro aí, assim, um não crente no céu. O céu não existe, o céu é falso, é fake também. É como aquele filme lá, o Galinho Chicken Little, né, que o céu cai. Boa lembrança, né? Eu falei do show de Truman, mas tem o Chicken Little também, né, que é o desenho ruim, hein? Um dos piores momentos da Disney, não sei se o Denis está assistindo a gente ainda. Denis, aquele Chicken Little lá é um show de horror, né? Mas enfim, realmente o céu caía na cabeça do galinho lá, né? Sim, porque eram as naves alienígenas, um negócio assim, nossa, cara. Uns desenhos mais aleatórios que eu já vi, não entendi nada, mas... houve uma época que eu assistia todos os desenhos, quando os filhos ainda eram crianças, a gente via de tudo, né? Mas aí, pessoal, o que vocês acham do nosso amigo Brandenburg aí, né, que acha que a Terra é plana, o céu não existe e as vacinas fazem mal aí a população, né? Gente, não dá, né, gente? Assim, você pode até acreditar nisso, mas não cabe a você estragar as vacinas, né? A Bianca Zambelli acha que alguém viu muita Matrix aí. Boa, Bianca. Bom, é mais uma... As referências de filmes estão hoje em alta aqui, né? Sim. Muitas referências de filmes aí. A Ana Souza Machado, mais uma vez aqui, diz assim, né, que a Terra é uma cumbuca, metade plana e outra metade redonda. Simples assim. Então é uma coisa mais ou menos, né, se faz aqui, né, tipo, o plano, aqui embaixo enfim... E aí o pessoal escolhe se quer ficar do lado da cumbuca de cima, ou na parte plana, né, ou na parte côncava aí, não? Gente, que loucura. Mas né? aí, o que acontece quando você cava e você chega até a China? Como você explica isso? Não tem como, né? Não tem como aí, né? Você tem que fazer um negócio em linha reta, assim, né? E é engraçado, não? A gente já falou várias vezes de teorias da conspiração de terra plana aqui, não? No começo quando foi isso? Acho que mais ou menos em março do passado, não sei se você lembra, Matos, que um casal de terraplanistas, italiano, eles saíram eles foram da Itália, eles queriam chegar até o limite da Terra, né? Eles queriam chegar na borda do mundo, mas eles não conseguiram nem sair do mar Mediterrâneo, porque eles não sabiam usar a bússola, que faz todo sentido, né? Como que alguém que acredita que a Terra é plana vai usar a bússola?
É uma contradição em termos. Exato, né? não, o fato dele ter uma bússola com ele lá já era uma contradição. Aqui, enfim, ele comprou o barco e veio junto à bússola, né? Ele não quis tirar, sei lá. Mas realmente tem gente, tem de tudo nesse mundo, não? O Richard Eiras aqui, mais uma vez, ele diz que esse sujeito é como nossos políticos. Acreditam apenas no que está em sua mente e impacta a vida das pessoas. Esse louco e um político brasileiro não são muito diferentes. Muito bem, direto. É interessante isso que você coloca, Richard, porque é uma grande verdade, não? Cada um acredita no que quiser, não? É a vida, né? Sempre foi assim. Você pode acreditar no que você quiser, desde que as suas decisões não impactem a vida do outro, não façam mal a outra pessoa. Decisões como a desse sujeito que deliberadamente vai lá e estraga 600 doses da vacina, ou de políticos aí que promovem a desinformação, não, e que fazem com que as pessoas não queiram se vacinar, não. Só de Essas falar. pessoas aí estão promovendo alguma coisa que faz mal à vida das pessoas. Aí não dá, né? Não, só de falar que a Ana Souza Machado acabou de citar fake news, né? Que é quando você tem assim pessoas que espalham ideias como essas, né? E muitas vezes, como a gente vê, né, tem assim um potencial destrutivo na sociedade, destrutivo mesmo, pessoas que até mesmo morrem por causa disso. Bom, a gente está vendo aí, né, infelizmente, né, a Covid aí, né, se a gente tivesse feito a coisa certa desde o começo, eu não digo só no Brasil, eu digo no mundo inteiro, em outros países, não, o número de mortes poderia ser muito menor, não, e alguns países fizeram a coisa certa. Eu acho que o melhor exemplo é mesmo a Nova Zelândia, né, que há muitos meses, né, praticamente desde o meio do ano passado, eles erradicaram a Covid do seu território nacional, muito antes de ter vacina. Não? E eles fizeram isso fazendo a coisa certa. Não? Claro que, enfim, ninguém entra lá, né? Para você entrar você tem que ficar de quarentena e tudo mais. Uhum. Mas o fato, e é um país pequeno, ok, isso facilita as coisas, mas o fato é que nesse país não existe mais Covid-19 muito antes de ter vacina. E não obstante, eles compraram aí uma quantidade cavalar de doses de vacina muito superior à necessária para vacinar o país, e disseram que depois que eles vacinarem todo mundo, eles vão doar essas doses excedentes para os países pobres ainda. Sim, independente assim, do país ser pequeno ou não, né, é um feito que não tem como menosprezar assim, de forma alguma. Assim, seria uma falta de respeito tremenda. A Jacinda, primeira-ministra, que nós já falamos também aqui, né? Aqui no Jornal da Live, a Jacinda Ardern, né? Primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Já foi assunto aqui. Que inveja branca eu tenho dos neozelandeses, né? De ter um governante assim. Tem mais um comentário aqui, esse aqui do Denis Castro, né? Trazendo aqui agora, né? Segundo Ichiro Honda, criador de Godzilla, a Terra é oca, representado pelos buracos formados por monstros que protegem a humanidade. Claro, pela visão do escritor, né? E também Claro, mas tudo bem. Mas aí pelo menos é uma ficção, né? Então tá perdoado, né? A gente pode pensar até no Júlio Verne também, na Viagem ao Centro da Terra, não? Sim, verdade. As pessoas entraram lá pelas cavernas, pelos vulcões lá e descobriram um mundo perdido abaixo da superfície, não? Mas também é uma obra de ficção, né? O problema é quando você confunde a ficção com a realidade. Não, pior é quando você acha que a ficção é a realidade, né? Aí é que é... Ou pior ainda, né? Você se dá a liberdade de criar a ficção que você quiser, porque afinal de contas é liberdade de expressão. O Richard aqui mais uma vez, de novo com a política, né? Casando, fala aqui de que se fosse no Brasil ele seria candidato a algo na política. Olha, possivelmente, e se ganhasse eu chutaria, que seria como um deputado federal, algo assim. Ia ser bem votado, hein? Olha só. Ultimamente. Mais algum comentário aí? É isso aí, dá pra encerrar. Muito bem, pessoal. Vamos encerrar aqui a nossa edição 55 do Jornal da Live, agora 10h19 aqui em São Paulo. Obrigado pela participação de todos. Né? Hoje foi um debate bem legal, né, Mate? Foi bacana, sim. Bem bacana o debate. Acho que a gente teve alguns problemas com a plataforma hoje, infelizmente. Assim, parece que teve um pessoal assim, com problemas para entrar, né? Mas ainda bem, né? A gente conseguiu levar bem aqui a edição. Vocês também, como sempre, participaram super bem, né? E graças a vocês, né? É por isso que a gente está aqui. É isso por mesmo. isso que isso funciona e só obrigado de verdade. A plataforma a gente vai, enfim, equilibrando isso daí. A gente dá os nossos pulos. Mas depois também fica disponível para quem quiser assistir depois gravado, né? E pode comentar depois. Isso, é isso aí, muito bem. Pessoal, então é isso. Obrigado aí pela participação de todos, né? Chegamos ao final da edição 55 do Jornal da Live. Semana que vem estamos de volta, na quinta-feira às 9 da noite, né? Espero que com menos problemas na plataforma. E é isso. Bom fim de semana.
bom carnaval, né? Seja lá como for que isso vai acontecer, espero que com os devidos cuidados para não termos problemas daqui a 2 semanas, não? Então, a gente se vê na quinta que vem. Um abraço para todos. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem. Tchau. Falou, gente. Boa noite e até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.